Querem saber mesmo o que eu acho desse disco do Somewhere in Time, do Iron Maiden em 1986? Vamos lá, mas depois da vinheta. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small for thee. Fala pessoal, esse aqui é o programa Entre Traves e Claves, apresentado por mim, Marcos Tomazini, e o meu grande amigo Renato Prado. O Renatão já fez o programa número 1 e ele frisou muito bem ali as características, alguns dos detalhes fantásticos desse disco, como não pode faltar em um disco do Iron Maiden. Ele frisou bem que no encarte você consegue visualizar menções aos outros discos, né? E como o Renatão já fez o deleite dos fãs desse disco, da parte da capa, arte, vou falar aqui um pouco agora da parte técnica desse disco, que esse disco ele conta com os vocais do Dickinson, gravados na Holanda, uma grande parte. Também uma peculiaridade é que poucos discos do Iron, na qual teve a participação do Dickinson como membro da banda. Claro, esse foi o único disco que o Dickinson não teve as composições, porque na época o relacionamento deles não andava muito bem e o Dickinson praticamente dali começou uma certa insatisfação com a banda, porque nessa fase ele tinha algumas ideias prontas tal, e ele não colocou nenhuma. Se vocês conferirem ali nos títulos das músicas, nenhuma é endereçada a ele. As guitarras e a maioria dos instrumentos foram gravados em Nassau, nas Ilhas Bahamas. Quando esse disco entrou no mercado, os radicais torceram o nariz, porque meteram ali teclados, mas não é por isso que o disco não é uma pedra preciosa da indústria fonográfica mundial, porque isso é uma questão de gosto. Hoje em dia as pessoas estão mais abertas à introdução de teclados e outros instrumentos mais, mas isso para a época chocou bastante. E também as composições, como eu já tinha falado antes, que o Dickinson não compôs nenhuma música para esse disco, entrou bastante o Adrian Smith, contando bastante história ali, histórias pessoais. E aqui vamos lá, elencando aqui a história do Smith. Ele narra alguma história pessoal no Wasted Years, que é toda dele essa música aí, e é o grande marco do disco. Outra coisa também que os fãs dos instrumentos tradicionais do heavy metal torceram muito o nariz foi com as guitarras sintetizadas que foram usadas nesse disco. A maioria delas tem os duetos característicos do Murray e do Smith, mas tem ali vocês conseguem ver isso até no YouTube, as receitas ali do Adrian Smith inserindo essas novas tecnologias ali. Mas não é por isso também que o disco deixa a desejar.
deixa a desejar, claro, para os radicais, mas eu sempre fui um fã desse disco, tenho certeza que o Renato também e toda a galera que a gente conhece é muito fã do disco. É aquilo, a gente tem que abrir a mente e abrir os horizontes, senão o heavy metal não tinha virado nada. O Black Sabbath não tinha entrado no mercado se a gente tivesse ainda com a cabeça de Rolling Stones e Beatles. E a verdade é essa. Mas agora chega de delongas e vamos falar de música a música aqui. Caught Somewhere in Time. Para mim essa música é fantástica, ela tem uma energia, ela começa ali com toda aquela magia tal, naqueles duetos, e tem um refrão muito marcante e tal, e eu acho uma música sensacional. Eu tenho ela na minha playlist e sempre tive uma das músicas que eu não consigo enjoar, assim, tá sempre ali, né, me acompanhando. E depois nós temos o Wasted Years. Wasted Years dispensa comentários, virou uma febre mundial e dificilmente alguém não gosta dessa música, né? Então, Wasted Years é uma música fantástica, muito bem composta, um dos solos mais lindos do Adrian Smith. É Sea of Madness, eu vou chamar ali tem partes muito bonitas, muito belas ali dentro dessa música, mas pra mim ela soa como um picolézinho de chuchu. Heaven Can Wait. Heaven Can Wait também tem uma mensagem muito bonita, né? O céu pode esperar, né? E aí vem o corredor de longa distância, o The Loneliness of Long Distance Runner. É até difícil falar esse nome aí, eu tô sofrendo aqui. Renatão, me socorre aí, meu amigo. E depois tem Strange in Strangeland. Eu, quando era baixista, ou melhor, achava que era baixista, toda vez que eu ia afinar o instrumento, eu usava aquele... Eu achava aquilo fantástico. Vamos para a próxima aqui, que é a Deja Vu. Meus amigos, para os fãs de Dave Murray. O Dave Murray é um guitarrista considerado bom, não é ruim, mas também não é um guitarrista fantástico. E também, em termos de composição, ele deixa bastante a desejar. Em todos os álbuns se nota ali que falta bastante letra pro Murray. Ele não é um compositor nato, mas ele faz as suas composições ali e o Deja Vu é uma dessas músicas aí. Algumas partes também muito bonitas da música, falando da música, eu acho bem legal a música, mas tem algumas partes ali que acho que aquele também para encher o disco. E agora, falando da grande clássica que fecha o disco, Alexander the Great, o Alexandre Magno, o grande imperador da Grécia. Isso aí podia ser até uma história do Dickinson, mas não é. Isso daí, a letra não é dele. Apesar dele ser formado em história também, uma outra coisa aqui que eu não sei se vocês sabem, mas não foi nenhuma letra dele, esse disco não consta nenhum. E aqui para fechar esse análise de álbuns clássicos, um fato interessante desse disco para mim, assim como o Renatão tem as suas histórias com esse disco, e praticamente todo mundo do meio do rock, do heavy metal
tem as suas histórias com esse disco. A minha eu conto aqui. Em 86, já virando 87, eu ainda estava naquela onda de ouvir Legião Urbana, Ultraje a Rigor, Replicantes do punk, Ira, RPM, e eu não tinha definição ainda do que eu queria ali, até o Camisa de Vênus, né? Tudo, Paralamas. E eu não tinha definição ainda, não sabia nada sobre o rock internacional, quase nada. Eu só ouvia falar de Kiss em 1983, que foi interrompido uma transmissão do Chacrinha para mostrar esse show do Kiss, né? Bons tempos aqueles, mas eu tinha um medo danado do heavy metal que eu associava como coisa do demônio. E por falar em coisas do demônio, depois de um tempo, esse disco, a fita cassete do Somewhere in Time, me foi dada de presente por um rapaz, um amigo meu de rua ali, que ele curtia aquela onda mais pesada do black metal. Era o King Diamond, era o Venom, o Exciter, até quando teve Venom e Exciter em São Paulo, esse meu amigo me deu a fita do Venom e do Iron Maiden. A do Venom eu já fui logo direto para a lata de lixo, né? Porque eu vi ali aquele pentagrama, eu falei, opa, eu tô fora, né? Nessa época eu era muito religioso ainda. E depois, quando eu ouvi o Iron Maiden, me dava raiva quando eu abria aquele encarte maravilhoso, que é da fita cassete, quando você abria, ela fazia assim, parecia uma sanfona, cheia de informação, dados técnicos e tal. Fiquei fã daquilo, aquela capa fantástica, uma das mais bonitas, por sinal, concordo com o Renatão. E quando eu comecei a ouvir a música, arrepiava, mas eu pensava, pô, isso é coisa do demônio, isso é coisa do demônio, isso é coisa do demônio. E o que eu fiz? Joguei a fita fora. E falei, não, eu não vou ouvir isso aqui não. Joguei fora também. Aí, um ano ali ouvindo o Legião e toda aquela gama de rock nacional, aí eu começou a pesar aquele disco que eu tinha jogado fora. E aquela fase que todo mundo vai numa vertente, né? Meus amigos da escola, tudo do metal. Putz, eu ouvi de novo o disco, aí não teve jeito. Aí eu fiquei fã da banda, a ponto de pintar camiseta, cortar violão no meio e pintar com a cor do baixo do Steve Harris. E dali degringolou essa minha paixão pelo heavy metal e pelo rock. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe os seus likes e comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo programa do Entre Traves e Claves. Um abraço!
trying to